Sejam bem-vindos e vamos a mais um estudo. Heresias de Ellen White, a mãe do Adventismo, a profetisa do Adventismo. Você sabe quem foi o primeiro a ressuscitar com o corpo glorificado? Você sabe? A Bíblia ensina literalmente que foi Jesus Cristo e vamos provar na Bíblia que foi Jesus o primeiro a ressuscitar. Mas você sabia que Ellen White, mãe do Adventismo, ensinou que foi Moisés? A Bíblia ensina que Jesus é as primícias dos que dormem. E Ellen White disse que não, que as primícias é Moisés. Neste vídeo você vai saber por que ela inventou isso e por que os adventistas acreditam nisso que ela ensinou, mesmo sabendo que é uma heresia que não existe na Bíblia. Veja o que foi que ela disse, tudo que falamos tem provas documentais, que são os seus escritos. Veja o que Ellen White disse. Subtileza do erro, página 263. Mas a ressurreição para a glória, a primeira foi de Moisés. O apóstolo Paulo disse que foi Cristo. Já vou ler. E Ellen White também disse, primeiros escritos, página 164. Moisés passou pela morte, mas Cristo desceu e lhe deu vida antes que seu corpo visse a corrupção, e levou-o ao céu, atribuindo honra que foi dada a Cristo, atribuindo a Moisés. A igreja adventista é uma furada. Você que é adventista, você entrou num barco furado que não te leva para lugar nenhum. Você é vítima de um ensino falso, de falsos ensinos. Agora vamos saber por que ela disse que Moisés ressuscitou primeiro que Jesus. E por que Moisés ressuscitou? Por que ela ensinou isso? A profetisa do Adventismo disse que Deus ressuscitou Moisés por causa da passagem da transfiguração de Cristo em Mateus 17, onde diz que Moisés e Elias apareceram e falaram com Cristo. O Adventismo ensina que não existe consciência após a morte. A pessoa, quando morre, fica no estado de inconsciência até o dia da ressurreição. São mortalistas e defendem a heresia do sono da alma. E o que isso tem a ver? Vamos examinar esta passagem e você vai ver por que apareceram para Cristo Moisés e Elias. Tá, Elias não morreu. Até aí tudo bem, não morreu. Ele foi para o céu sem morrer. E Moisés? A Bíblia diz que Moisés morreu. Se Moisés falou com Jesus, é porque estava consciente e tinha vida após a morte. Isso prova que existe consciência após a morte e derruba por terra a heresia do sono da alma, de que não temos uma alma que vive fora do corpo. Cai a heresia adventista e também testemunhas de Jeová. Essas duas seitas ensinam que não temos alma, que somos uma alma. Não temos uma alma que vive fora do corpo após a morte. E Moisés? Se o morto fica dormindo, por que Moisés apareceu? Por isso que ela inventou essa bobagem, essa mentira, que Moisés ressuscitou. Vamos ver como ela distorceu esta passagem. Ela citou primeiro Judas, capítulo 1 e verso 9, ou verso 9, para dizer que Moisés ressuscitou. Mas essa passagem cita apenas uma disputa entre Satanás e Miguel a respeito do corpo de Moisés. Lá diz assim: mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Veja que este versículo não diz de maneira nenhuma que Moisés ressuscitou. Cita apenas uma disputa pelo corpo de Moisés entre Miguel e o diabo. Só isso. Onde diz aqui que Moisés ressuscitou? Só na cabeça de Ellen White e dos adventistas que acreditam nela, nas bobagens que ela ensinou.
A Bíblia prova que Moisés morreu e lugar nenhum diz que ressuscitou. Deuteronômio 34, verso 5, lá diz assim: assim morreu Moisés ali. Morreu. E quando foi que ele ressuscitou? A Bíblia não diz. No verso 7 diz que prantearam a sua morte por 30 dias. Veja, Moisés morreu e eles choraram a sua morte por 30 dias. E no livro de Josué, que é o próximo livro, capítulo 1, verso 2, Deus disse para Josué: Moisés, meu servo, é morto. Então, quando será que aconteceu a suposta ressurreição de Moisés? Quando? E veja que depois de um tempo, a Bíblia prova que ele ainda estava morto. E veja, depois de algum tempo que ele já tinha morrido, a Bíblia prova que ele ainda estava morto. O único livro que diz que Moisés ressuscitou foram os escritos de Ellen White, e não a Bíblia. Então você decide se fica com as bobagens que Ellen White ensinou ou fica com a Bíblia revelada pelo Espírito Santo. Moisés apareceu para Jesus porque tinha uma alma que vive fora do corpo e estava no paraíso. Se Moisés tivesse ressuscitado, haveria uma contradição muito grande na Bíblia, pois Paulo disse que somente Jesus ressuscitou, e os salvos somente ressuscitarão no dia da ressurreição dos mortos. Vamos provar e derrubar por terra o falso ensino de Ellen White e dos adventistas. 1 Coríntios 15, verso 20, Paulo diz: Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Primícia é primeiro. Agora o verso 23 diz: mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Precisa mais prova do que isso? Paulo diz que só Cristo ressuscitou. E depois os que são de Cristo somente no dia da ressurreição dos mortos. Não abre exceção para ninguém. Nem para Moisés, como ensina o Adventismo, nem para a Assunção de Maria, como ensina o catolicismo. É tudo bobagem. Eles ensinam errado para encaixar nas suas heresias. Larga disso. Você que é dessa seita, saia disso. Veja que o texto deixa claro que somente Jesus ressuscitou. Os salvos somente na ressurreição. Só ressuscitarão na sua vinda. Algo futuro que ainda não aconteceu. Se Moisés tivesse ressuscitado, ele tomaria o lugar de Cristo como a primícia, o primeiro a ressuscitar, e Paulo teria errado e a Bíblia não mereceria crédito. Ellen White inventou essa bobagem porque esta passagem derruba a mentira do sono da alma. Moisés realmente apareceu. Ele apareceu. A Bíblia diz, literalmente. Ele apareceu e conversou. E ele não ressuscitou. Isso indica que ele estava no céu, de forma consciente, literalmente. A Bíblia é a palavra final. Toda profecia, revelação, pregação devem ser julgados para ver se está em conformidade com a Bíblia. 1 João 4,1 lá diz: para não crer em todo espírito, mas provar se os espíritos são de Deus, porque muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. E isso inclui Ellen White, a falsa profetisa. Não existe profecias com novas interpretações bíblicas ou complemento, como líderes fundadores de religião do passado fizeram falsas profecias, como Ellen White, Russell, Rutherford, das Testemunhas de Jeová, fizeram profecias no tempo passado e são escritas em livros e seus seguidores seguem essas falsas profecias até hoje, onde não existem bases bíblicas para elas, semelhante a esta da ressurreição de Moisés, que não devemos dar crédito porque não existe na Bíblia. O único livro que está escrito isso são os escritos de Ellen White, mas na Bíblia não. A Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Somente o que está escrito nela devemos seguir. Paulo disse para não ir além do que está escrito. 1 Coríntios 4, verso 6. Somente a Bíblia e nada mais.
Devemos rejeitar Ellen White com seus falsos ensinos e todo tipo de falsa profecia e falso ensino de líderes, falsos profetas do passado, que inclui Ellen White. Então é isso aí, dá um joinha se gostou. Se não é inscrito, se inscreva. Quem não gostar, o problema é seu. A verdade é essa aqui que eu provei na Bíblia. E até o próximo.